Senhor? Graças a Deus, né? O Senhor nos tem dado uma oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, cultuando, bendizendo o nome do Senhor, falando um pouco a respeito de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né? É um chamado à adoração e um alerta, né? Que nós possamos, com certeza, nesta manhã de domingo, dia 31 de maio, vamos aprender um pouco mais sobre o aspecto da adoração, né? O que vem a ser adoração, né? Quais são os significados, o que Deus ele quer de cada um de nós, né? Então, quando nós falamos de um chamado à adoração, Deus nos convida a adorá-lo, a prestar a Ele culto, a prestar a Ele adoração, buscar a Ele continuamente em todos os momentos da nossa vida, né? Então, essa lição ela nos fala sobre isso, né? Então nós vamos ler aqui, ó, é o Salmo 95, versículo 6, que nos diz: ó, vinde e adoremos e prostremo-nos, ajoelhamos diante do Senhor, que nos criou, que está aqui no Salmo 95, versículo 6. Textos de referência, né? Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-nos com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá e como no dia da tentação do deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Né? Duas coisas que nós vamos comentar na lição de hoje é justamente o louvor, a prestação de adoração a Deus, a confiança no Senhor, mas que ao mesmo tempo o povo de Israel eles estavam levados pelo ceticismo, né? O ceticismo quer dizer as dúvidas, as incoerências, né? É tudo aquilo que você começa a duvidar do poder de Deus, né? Você, ao mesmo tempo, você louva, você adora a Deus, mas tem que tomar um cuidado de você, ao mesmo tempo, duvidar do poder e deixar de confiar nas promessas de Deus. Então, devido às tentações, devido aos problemas da vida, muitas vezes o homem, nós somos tentados a duvidar do poder e da glória e da autoridade de Deus. Né? E isso é uma bênção muito grande, né? Um convite e um alerta, né? Então, essas duas coisas que nós devemos entender, um convite e um alerta. Quando nós falamos em adoração, o que vem a ser adoração, né? O que é adoração? Levar a Deus em adoração. Quando nós falamos em adoração, ela não está restrita somente ao louvor, né? A celebrar a Deus com louvor e dizer a Ele, falar: Senhor, como eu amo a Ti, como eu te agradeço por todas as Tuas vitórias, né? Quando nós falamos em louvor, falamos de adoração, a adoração ela engloba o nosso proceder, o nosso comportamento, a nossa mente voltada às coisas de Deus, né? Quando nós falamos de adoração, é uma vida diária, na prática da palavra de Deus, né? Quando nós falamos em adoração, as nossas atitudes em relação aos nossos semelhantes, né? São atitudes direcionadas por Deus, o amor ao semelhante, o amor ao próximo, a prática de fazer algo que agrada a Deus, né? Então nós temos que ter essa consciência, né, de que a adoração ela não é somente uma apresentação pública de um cântico ou de um louvor, né? A adoração ela está muito mais além disso, né? Então, o que eu quero expressar para os irmãos nesta manhã é justamente isso, né? O que vem a ser adoração, né? E tomar cuidado
com a dúvida, né? Porque parece que essas coisas estão bastante intrínsecas, né? Tanto a adoração, ao mesmo lábio que tem a capacidade de louvar a Deus, de agradecer a Deus e depositar em Deus toda a sua confiança, os mesmos lábios ele pode duvidar de Deus, de blasfemar de Deus, né? Em momentos de aflição e de crise. Estamos passando por esse momento, né? Nessa doença, coronavírus, esse fato de nós estarmos aí isolados socialmente. Então tudo isso causa tristeza, causa angústia, causa perplexidade. Nós não sabemos o desmembramento de toda a economia depois que passar essa crise. Então muitas vezes em momento de aflição, ao invés de nós clamarmos a Deus, ao invés de nós depositarmos a nossa confiança em Deus, muitas vezes as pessoas elas duvidam, né? Ou deixam de acreditar nas promessas divinas. Então, essa lição de hoje é um convite, né? Então vamos entender isso, que é adoração, né? E o textuário diz: ó vinde adoremos e prostremo-nos ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou, né? A adoração ela envolve o quê? Cântico, alegria, reverência. Ela envolve atitudes em relação ao nosso semelhante, aos nossos semelhantes. Ela envolve postura, envolve meditação na palavra do Senhor, envolve oração, envolve jejum, envolve uma vida de acordo com a vontade de Deus. E nós temos como parâmetro a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Então nós temos que ter a consciência disso, né? Que a adoração é uma série de fatores que nos levam a ter a mente de Cristo, o pensamento de Cristo. E a intenção de Deus é justamente essa, que nós tenhamos esse pensamento de Jesus nas nossas vidas, né? A Bíblia nos diz lá no livro de Romanos, no capítulo 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que possais saber qual seja a boa, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então, quando eu falo aqui em adoração, essa adoração ela envolve um sacrifício vivo e agradável a Deus. Quando se fala de um culto racional, fala de um culto voltado para as coisas de Deus, né? Uma mente santa, uma vida de santidade. Nos fala sobre uma vida de obediência. Então, oferecer a Deus o sacrifício de adoração, ela envolve esse sacrifício, né? De estar adorando, estar obedecendo a Ele, de estar tributando a Ele toda a honra, toda a glória, né? E isso envolve sacrifício. A gente tem que depositar esse sacrifício nas mãos de Deus, né? Esse sacrifício de viver uma vida íntegra, correta, uma vida segundo os padrões bíblicos, tá? Então, Deus ele nos faz o convite nessa noite, né? Os salmos de número que nós vamos estudar, salmos 95 e 81, são convocações para que o povo de Deus possa adorá-lo, para que possa trazer à memória, né? Primeiro ponto, adorá-lo. Segundo ponto, trazer à memória todos os feitos do Senhor. E terceiro ponto, esse é um dos mais importantes também, alertas para não negligenciar a relevância da confiança e obediência de Deus em Deus a todo momento, né? Sabemos que os dias são difíceis, mas nós temos que confiar no Senhor e confiar com o nosso coração, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, em todos os momentos da nossa vida. Então, o Salmo 95 ele começa, né, como um convite à adoração e um alerta, né, em relação a esse ceticismo, em relação a essa dúvida. Muitas vezes o povo de Israel
estava no deserto, né? Não faltava nada para o povo de Israel, o alimento era, Deus dava o alimento, Deus dava água, mas em determinados momentos, irmãos, Israel duvidou de Deus, né? Simplesmente deixou de confiar nas promessas do Senhor. Chegou um momento em murmurar contra Deus, né? Murmuração. E talvez uma das coisas que mais entristece Deus é justamente o fato de se murmurar contra Deus, né? Reclamar de tudo. Sabemos que os dias são difíceis, irmãos, mas as pessoas às vezes reclamam da sua vida, reclamam do emprego, reclamam do alimento do dia, reclamam das circunstâncias que estão passando por determinadas adversidades. Ao invés de dedicar sua vida a Deus, confiar no Senhor, acreditar que tudo vai melhorar, acreditar que tudo vai mudar para o melhor, as pessoas reclamam, né? Elas não têm aquela confiança que deveria ter a Deus. Então, o mesmo lábio que louva a Deus vai ser o mesmo lábio que reclama de Deus? Não tem uma coerência em relação a isso, né? Esse povo, o mesmo povo que adorou a Jesus lá em Jerusalém, era o mesmo povo que dizia crucifica-o ou crucificam, né? Então a gente tem que entender essas coisas, né? A adoração ela envolve um agradecimento a Deus por tudo, pela vida, pelo ar que nós respiramos, pela capacidade que o Senhor nos tem dado, né? Então temos que entender esses preceitos, né? Então o ceticismo é justamente isso, é duvidar, né? É deixar de confiar em Deus, é murmurar contra Deus diante de uma circunstância que você está passando. Então, nós vamos falar hoje sobre isso, né? Tem vários lugares aí que estão se adorando a Deus, mas o coração está longe de Deus, né? Jesus alertou o povo de Israel falou, olha, esse povo louva-me com os lábios, mas o coração deles está distante de mim, está longe. Então tem pessoas que louvam a Deus, né, mas o coração distante, ou louva uma forma profissional de uma apresentação, né? E adoração a Deus é muito mais do que isso, né? Não é só o louvor da boca para fora ou de uma forma profissional, né? De uma forma que se louva com o intuito de fazer uma apresentação. Louvor não é isso. Então o verdadeiro louvor que Deus fala para cada um de nós é a verdadeira adoração, a adoração que sai de dentro do nosso coração, de dentro da nossa alma, né? Então vamos lá. Então o indivíduo cético ele está predisposto a viver em constante incredulidade. Nós não podemos ser assim, constantemente incrédulos. Temos que tomar cuidado em relação a isso. Então, primeira coisa aqui, não seja cético, não seja incrédulo. Creia no Senhor continuamente. Independente das circunstâncias que você esteja atravessando, creia no Senhor. E saiba que Deus vai dar vai dar uma solução para esse problema. Então a primeira coisa, eu quero dizer, nesses dias difíceis que nós estamos atravessando, confie em Deus. Agradeça a Deus. Peça para que Deus trabalhe na sua vida, no seu ser. Tire a angústia, tire a depressão, tire a tristeza e coloque dentro de você alegria, esperança, fé, coragem para enfrentar as dificuldades. Então esse é o primeiro ponto, né? Adoração é isso, louvar a Deus e confiar somente no Senhor em tempos difíceis, ok? O Salmo 95 ainda é um convite a louvar a Deus, né? Cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, né? Salmo 95, 1. Ele cita aqui, encontramos a palavra saltério, né? O que é o saltério? Chamando o povo para louvar ao Senhor.
O saltério, ele é um instrumento, na realidade, né? Um instrumento de 10 cordas, uma harpa, né? Mas o comentarista aqui não está falando do saltério, um instrumento musical, mas ele está falando, né, sobre a necessidade de se louvar a Deus, né? O nome dado ao livro dos Salmos, né? É um conjunto de louvores ao Senhor, seja em agradecimento, seja em tributação a Deus de glória, de honra. Então, os Salmos aqui, ele envolve a adoração ao Senhor, né? O agradecimento a Deus por por tudo aquilo que o Senhor nos tem proporcionado, né? Então, é um livro de agradecimento. Se você for colocar aqui, o Salmo é um agradecimento. É evidente que em alguns salmos, alguns dos salmistas, eles expõem a sua tristeza, a sua angústia, os seus problemas, os dilemas de nós, como seres humanos. Nós temos vários dilemas na nossa vida, mas através do louvor, nós nos alegramos na presença do Senhor. Uma das coisas interessantes, né, que a Bíblia nos fala, né, o apóstolo Paulo dizendo, quem está triste, né, ore, né, e quem está alegre, cante louvores ao Senhor. Então, essas duas situações, né, tanto a oração como o louvor, são formas de nós colocarmos diante de Deus as nossas dúvidas, as nossas indagações, e através do louvor nós nos alegrarmos na sua presença, agradecemos a Ele por tudo aquilo que o Senhor nos tem proporcionado. Se você estiver triste hoje, ore a Deus, peça a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, arranque essa tristeza, essa angústia. Eu sou como qualquer outro ser humano, suscetível a falhas, suscetível a problemas, suscetível até às dúvidas, né? Porque nós somos colocados diariamente diante de situações difíceis, complicadas, desemprego, fome, doenças, enfermidade na família, né? Que nos fazem e que nos tentam a duvidar de Deus. Então essa palavra de hoje é justamente sobre falar sobre isso, que as circunstâncias contrárias muitas vezes querem nos levar à tentação de duvidar de Deus, de desconfiar de Deus, ou às vezes até dizer que Deus é um tratante. Ixi, Deus falou aí, mas não está acontecendo nada. Tome cuidado com essa situação. O ceticismo é isso, nos leva a duvidar, a desconfiar de Deus. Quantas pessoas estão desconfiando de Deus? Falou, não é possível que Deus é tão amoroso e está vindo essa doença, essa praga, essa miséria. A doença vai acompanhando a fome, o desemprego. E nós não podemos pensar dessa forma. Nós, como cristãos, devemos confiar em Deus em qualquer situação da nossa vida. Confiar, sem duvidar, sem murmurar. Então, essa palavra de hoje é um alerta. Porque a mesma boca que pode louvar, ela pode também murmurar e reclamar. Você não está aqui para reclamar, você está simplesmente para agradecer a Deus e pedir a Deus, Senhor, me dá condições para que eu possa superar essas dificuldades, superar esses problemas. Né? Então, o ato de louvar, que nós falamos, né? Duas coisas importantes no ato do louvor. Louvor é louvar ao Senhor com júbilo, com alegria, com contentamento, servir ao Senhor com alegria, né? Como diz a palavra, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque Ele é bom em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Deus é bom. Então, muitas vezes, o resultado da nossa situação, às vezes, não é a culpa de Deus, a culpa é nossa. Às vezes, algumas posturas que são nossas. Às vezes reclamamos demais, falamos muita coisa que não agrada a Deus. Então, às vezes, tomamos atitudes que são atitudes nossa precipitada. Ao invés de agradecer, ao invés de confiar no Senhor, tomamos atitudes que não agradam a Deus. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é: se alegre no Senhor, louve a Deus, expresse a Ele contentamento, né? Servir ao Senhor com alegria. Com alegria.
não é com tristeza, não é com angústia, não é com tribulação. Se você estiver se sentindo nesta manhã dessa forma, vai primeiro orar. Ore a Deus, tira a tristeza, tira a angústia. Deus tira, irmãos. Deus te dá sabedoria para que você possa viver uma vida santa, uma vida de paz. Né? Então, para quem são os louvores? É uma reflexão que eu faço com você nesta manhã. Para quem que são os louvores? Os louvores é para nós? Os louvores é para uma representação profissional a todas as pessoas? Os louvores eles servem para quê? Para simplesmente louvar da boca para fora? Para fazer uma apresentação diante da igreja, ficar bonito? Será que louvor é para isso? Né? Então, as letras que nós ouvimos nos louvores, muitos louvores da harpa, quando nós cantamos, e Deus fala conosco através desses hinos, né? Tem um hino que diz que os mais belos hinos e profecias, né? Os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação, né? Então, às vezes, determinadas letras, né? Que fala profundamente ao nosso coração, servos de Deus que passaram por provações, por dificuldades, por problemas, por fome, por pestilência, mas nunca desanimaram, mas sempre clamaram ao Senhor nos momentos de aflição e Deus deu a eles hinos maravilhosos. Hinos que realmente tocam a nossa alma. Porque o louvor, irmãos, ele não é somente uma expressão de habilidade vocálica, não é isso. É uma expressão de sentimento, é uma expressão de alma, é uma expressão de relacionamento íntimo com Deus. É uma expressão de você compartilhar com Deus as suas dificuldades, os seus problemas, e Deus dá a solução para esses problemas. Então medite nisso, né? O louvor ele vai além. Vai além. O louvor que nós apresentamos, né, no item 1.2 aqui, ele fala que Deus está acima de todas as coisas, né? De todos os deuses. O Salmo 95, no versículo 3, ele fala que o salmista identifica as razões pelas quais se deve adorar ao Senhor. Quais são as razões que nos levam a adorar ao Senhor? Então, vamos ver algumas razões, né? A primeira razão, ele é o grande rei e ele está acima de todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima dos outros deuses. Deus está acima dos seus problemas. Deus está acima do mundo que nós estamos vivendo. Deus está acima dos nossos propósitos, das nossas realidades. Deus está acima. Deus está no controle de tudo, né? Se Deus quiser que você viva durante um determinado tempo, você vai viver. Se Deus quer que a sua vida cesse agora, Ele vai cessar. Então, Deus está acima de todas as coisas. É por isso que nós louvamos a Ele. Porque nós temos que viver na dependência dEle. Somos dependentes de Deus. Então, que tenhamos fé, irmãos. E possamos entender que Deus está no controle de toda a situação. Então vamos confiar nele, né? Então, primeira razão aí, Deus está acima de todas as coisas. Segunda razão consiste no fato de que as suas mãos estão nas profundezas da terra. Ele é o dono de tudo. Tem um salmo que diz o seguinte: para onde eu irei da face do Senhor? Se eu descer as partes mais baixas da terra, lá Ele está. Se eu abrigar a minha cama lá no abismo, Deus está. Se eu colocar as minhas alças acima da alvorada, Deus está lá. Deus está em todos os lugares. Então, nós não temos para onde correr. Não temos. Então, não adianta a gente colocar, abrir né? Como se diz, abrir uma cova e se enterrar lá, porque Deus está em todos os lugares. Então nós devemos louvar e cultuar a Ele, porque Deus se faz presente em todos os lugares. Tudo que você faz na sua vida, seja na sua íntima, os seus pensamentos, Deus Ele conhece o seu coração. Né? Então essa é uma segunda razão. Terceira razão, né? Ou melhor, essa é a segunda razão. Né? Então são as duas razões que nós apresentamos aos irmãos nesta manhã. Né?
Então, devemos prestar a Ele culto de adoração. João, ele nos alerta dizendo o seguinte, em 1 João capítulo 5, versículo 21, né? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O apóstolo Paulo nos exorta a fugir da idolatria. Ou seja, a nossa adoração, o nosso louvor, tem que estar restrito somente a Deus. Nós estamos vivendo momentos hoje em que se fazem o culto à personalidade. Isso é muito perigoso, irmãos. É muito perigoso. Eu vou na igreja porque tal irmão estará pregando, né? Haverá um grande movimento ali porque tal banda estará tocando, aí vai aquele grupo enorme de pessoas para poder contemplar lá. Ou vai aquele pregador da mesma forma. Porque fulano de tal está pregando, então eu vou. Porque ciclano está louvando, então estarei presente. Aí gera aquela multidão, né? Então, Deus, com toda essa pandemia que nós estamos vivendo, é para justamente quebrar esse aspecto de culto à personalidade. Agora nós não temos o culto, nós temos aqui uma live em que nós estamos falando da palavra do Senhor e que os irmãos, para poder se santificar, precisam ouvir o irmão ali transmitindo uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus. Independente de quem fosse, se fosse o irmão Marcelo, o irmão Wagner, ou pastor Gilson, quem quer que seja, né? Ou uma das irmãs, a irmã Cláudia, as irmãs que estão aí, né? E então nós vemos aqui que nós não estamos para isso, né? O culto e a adoração pertence a Deus, independente de quem esteja pregando ou independente de quem esteja louvando a Deus. Então a gente tem que ter essa consciência, né? De que o louvor, a adoração, ela é dada a Deus. Deus está acima de todas as coisas. A Bíblia nos diz lá no livro de Hebreus, né, que o louvor é frutos de lábios que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, né? Então a nossa adoração deve ser feita somente a Deus, né? Então engana-se aquele que pensa que a idolatria ela só está voltada às imagens e esculturas, né? A idolatria está voltada a tudo aquilo que toma o lugar de Deus e que nos faz afastar do Senhor. Um estudo ele pode ser uma idolatria, né? Uma esposa, ela pode ser uma idolatria, um esposo pode ser uma idolatria, um carro pode ser uma idolatria. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é uma idolatria. Determinados pecados é uma idolatria. Ocupa o lugar de Deus. O tempo que a pessoa teria aquele momento que teria de buscar ao Senhor, meditar na palavra do Senhor, ler, orar, jejuar, ele não tem mais tempo para isso. E ele diz muitas vezes, o meu tempo é muito corrido, né? Eu não tenho quase tempo para ir para a igreja. Quer dizer, irmão, toma cuidado. Talvez você esteja vivendo esse aspecto da idolatria. Então tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Então fugir dessa aparência do mal, né? Fugir totalmente das paixões, né? Como diz lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Fazer morrer, né? Fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, tudo isso é idolatria. Então temos que tomar cuidado em relação a essas coisas. Então vamos entender o que é adoração, né? Então temos 3 atos da adoração. Primeiro, vinde, adoremos, né? Vinde e adoremos. Segundo ato, prostremo-nos, né? Adorar e se prostrar diante do Senhor. E terceiro ato, ajoelhemos, né? Nos ajoelhemos diante do Senhor, daquele que nos criou, certo? Então, quando nós falamos em conceito de adoração, esse conceito de adoração ele pode ser confundido com a ideia de alguns cânticos ou participar somente de alguns cultos, né? A pessoa ela tem essa ideia de achar que adoração é isso, é somente cantar ao Senhor ou participar de algum culto. Eu acho que eu já fiz a minha obrigação, eu fui no domingo à noite na igreja, né? Eu participei da live, né? Nós estamos participando das lives, né? E eu já fiz a minha obrigação como cristão. E não é bem isso, né? Como eu falei no início para os irmãos, que a adoração ela envolve muito mais coisas. Não é somente você
prestar sua homenagem a Deus. Eu vou prestar o meu trabalho ao Senhor, eu vou pregar uma palavra, ou eu vou louvar a Deus com um hino. Eu já prestei a minha homenagem ou o meu trabalho, né, em relação às coisas de Deus. E não é assim, irmãos. A adoração, ela envolve todos os momentos, todas as nossas atitudes que são direcionadas por Deus. Esse fato de você adorar a Deus e prestar a Ele reverência, humilhar-se diante do Senhor, né, tem alguns pontos que são principais, né? Nós temos a adoração doméstica e tem a adoração pública. A Bíblia diz o seguinte, né, sobre o fato da oração: quando entrares no teu aposento, fecha a porta, ore secretamente no oculto a Deus, e Deus te recompensará. Nós vemos muitos exemplos de homens na Bíblia, por exemplo, Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia, né, no seu quarto. As janelas estavam abertas, mas ele estava orando no seu quarto com a porta fechada. Isso indica que quando nós oramos, irmãos, a janela dos céus, ela se abre a cada um de nós para que possamos receber de Deus as bênçãos do Senhor. E devemos estar com a porta fechada. Porta fechada quer dizer o seguinte, né? Nada pode atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Nada pode impedir. Nada pode deter a nossa comunhão. Se tem alguma coisa externa que está atrapalhando, feche a porta. Feche. O seu foco naquele momento de buscar a Deus, de adoração, é estar na presença dele. Então a adoração, ela não é somente pública nos cultos. A adoração, ela não é somente diante dos irmãos. A adoração é na sua casa, é no seu comportamento diante dos seus filhos, é no seu comportamento diante da sua esposa, é no seu comportamento em relação aos seus amigos do trabalho, aos seus amigos da faculdade. É o comportamento, é o seu procedimento, é o seu pensar, a sua maneira de agir, é a sua santidade em todos os momentos. Viver em santidade. Viver santidade quer dizer, é viver separado para os propósitos divinos. Outra coisa importante, né, as formas de adoração. Uma coisa que Jesus condenava, e isso chateava bastante Jesus, eram os fariseus, né? E Jesus, ele repreendeu muitas vezes os fariseus de uma maneira bem severa, chamando-os de sepulcros caiados, né? Que eles eram muito bem adornados por fora, mas por dentro estavam cheios de rapinas, ossos em decomposição. Então eram pessoas que não representavam a verdadeira adoração a Deus. E ele chegou a dizer que os fariseus se compraziam de estar nas esquinas, e eram verdadeiras hipócritas, né? Porque se compraziam de estar nas esquinas, falando em voz alta, né? Conclamando para que pudesse ser visto pelos homens e não por Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: a sua adoração não é para que as outras pessoas vejam que você é santo, que você é uma pessoa correta. A sua adoração é para que Deus aperfeiçoe você, para que você seja uma pessoa pura, uma pessoa santa. Então, às vezes, a adoração, ela não envolve uma demonstração pública de poder, uma demonstração pública de santidade, demonstrar para os outros que você realmente é um cristão. Não tem nada a ver isso, não. A verdadeira adoração, ela envolve esse ato de comunhão com Deus, a intimidade com Deus. E muitas vezes a intimidade, as pessoas não veem isso, não. Quando você ora na madrugada, na calada da noite, 3, 4 horas da manhã, e você dedica a sua vida de oração, ali de joelhos, meia hora orando, ou meditando, né, buscando a Deus, ninguém vê isso, não. E isso é uma verdadeira adoração, porque é intimidade com Deus. Então, nós temos que acabar com isso, né, de achar que nós estamos servindo a Deus só na igreja. Não, você está servindo a Deus no seu trabalho, você está servindo a Deus na sua casa, no seu comportamento, nas suas atitudes. E um dos grandes questionamentos, né? E diz lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23,
houve um diálogo entre a mulher samaritana e Jesus. Jesus chega para aquela mulher: ah, mulher, se você soubesse aquele que te pede dar de beber, tu me traria água e eu lhe daria a água da vida, né? Vai lá, chama o teu marido. E a mulher falou: mas eu não tenho marido, Senhor. Disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, né? E esse que está contigo não é teu. Ou seja, ela estava vivendo uma vida de pecado. Talvez fosse amante daquela pessoa que estava ali com ela. E Jesus começa a se revelar na vida dela. E ela indaga Jesus: Senhor, eu vejo que tu és profeta, né? Onde nós devemos adorar ao Senhor? Aqui nesse monte? Porque os samaritanos dizem que esse monte aqui, o Monte Ebal, é o local de adoração a Deus. E os judeus, né, dizem que o local de adoração é Jerusalém. Havia um conflito entre os samaritanos e os judeus. Uns diziam que a adoração era em Jerusalém, os judeus, e os samaritanos adoravam a Deus. Eu falei: Ebal não, é o Monte Gerizim, aqui era o local de adoração. E Jesus disse a ela: fora, não importa o local de adoração. Ou seja, não importa se você está adorando na igreja da Assembleia de Deus da Vila Augusta, ou você está adorando a Deus na sua cama, né? Ou você está adorando a Deus dentro do seu serviço, no momento que você ora ao Senhor, ou dentro da escola, da faculdade, você está em espírito de oração. Importa sim que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, você tem que levar em consideração que a adoração é algo que tem que demonstrar essa intimidade com Deus, né? É a conversa com Deus, é o diálogo, é o bate-papo, é a intimidade, é você conhecer Deus, não como Deus Todo-Poderoso, mas na sua intimidade, como amigo de todas as horas. O momento em que você está ali expressando a sua dor, a sua aflição, e Deus está te confortando, ou Deus está te orientando. Então, isso é que é importante, né? Essa verdade, essa vontade de estar na presença de Deus, de ter essa intimidade com o Senhor. Isso é importante na adoração. Não é só o louvor da boca para fora, porque às vezes o louvor, né, em determinadas situações, ela se torna só letras, palavras que são lançadas ao vento. Mas o louvor ele tem que vir da alma, da expressão da alma, do coração, né, que nos leve a refletirmos mais sobre quem é Deus na nossa vida, o que Ele representa. E principalmente agora, nesses momentos difíceis. E principalmente agora. Você olha assim e fala: Senhor, está tudo acabado, né? E agora, Senhor? E agora? Essa talvez seja uma das maiores perguntas que nós vamos fazer a partir de hoje. E agora? O que será de nós? O que será da nossa economia? O que será da nossa vida? Porque nós falamos em crise, irmãos, a crise não é só no Brasil, não, é no mundo todo. O mundo todo está passando por problemas socioeconômicos. Se fosse só o Brasil, alguma coisa estava errada, mas é o mundo todo. Estados Unidos, você olha ali, guerras. Você vê na Europa, a Inglaterra, não há uma crise tão grande na Inglaterra depois de 300 anos. Sabe o que é isso, irmão? 300 anos. Nunca se viu uma crise tão grande na Inglaterra. E outros países também, França, Alemanha. Então nós estamos vivendo o dia do caos, das dificuldades mesmo, irmãos. E é aí que nós temos que colocar diante de Deus todas as nossas petições, né? A nossa adoração. Desculpe por estar estendendo a palavra, mas Deus vai falando e você vai tendo que agir, falar com cada um dos corações. Agora é que você vai começar a repartir o joio do trigo. Você vai ver quem é quem, né? Porque é muito fácil adorar quando as coisas estão bem. Agora, adorar quando as coisas estão ruins. E adorar a Deus quando a situação aperta. E nós devemos ter confiança em Deus. A palavra que eu quero dizer a você, você como adorador a Deus, Ele te alimenta no deserto. Ele supre a sua necessidade no deserto.
Nada vai te faltar, não. Nenhum alimento vai te faltar no deserto, nem a água vai te faltar, nem as suas roupas vão te faltar. Deus, ele vai suprir suas necessidades no deserto. Continue adorando a Ele, continue louvando ao Senhor, continue buscando a Deus, continue na mesma batida, no mesmo propósito, sem desanimar. As verdadeiras atitudes na adoração, né? Primeiro, nós temos que ter uma vida de oração a Deus, buscar ao Senhor continuamente, e Ele encherá o seu coração de graça. Segundo, meditar na palavra do Senhor, né? O Salmo 1, 2, eu sempre cito isso daqui, né? Medite na lei do Senhor de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, na qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Terceiro ponto, santificar-se, quer dizer, separar-se para os propósitos de Deus. Você tem que ser um povo santo, quer dizer, aquilo que é abominação no mundo não serve para você. Eu tenho que viver uma vida separada das coisas do mundo, né? Eu sou santo, então você tem que viver separado. Ah, mas eu não tenho amizade, mas não é para ter amizade com o mundo mesmo, com as coisas do mundo. Você tem que ter amizade com as coisas de Deus. Então, primeira coisa, oração. Segunda coisa é meditação na palavra de Deus, né? Porque também a Bíblia diz, lá no Salmo 1 ainda, né? Medita na lei do Senhor, porque na sua lei medita de noite, né? E no versículo 1 ele diz, né? Que o homem que medita na lei do Senhor, né? Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então isso é uma bênção muito grande para cada um de nós. Então é preciso estar atento à palavra do Senhor, né? Somos admoestados e somos alertados para não incorrer nos erros do passado. De um povo que ao mesmo tempo que louvava a Deus, era um povo que murmurava, era um povo que reclamava, era um povo que sempre não tinha inteireza no coração. Quer dizer, os céticos são isso, não têm a inteireza, sempre estão duvidando, estão sempre reclamando. Então temos que tomar cuidado em relação a isso, né? Então nós vemos que no passado o povo de Israel desobedeceu a Deus, endureceu o coração, e o que aconteceu? A maioria deles que saíram de lá do Egito, né, a grande parte não entrou na terra prometida. Somente entraram as criancinhas, na época que eram crianças, que saíram do Egito, e essas crianças que se tornaram adultos entraram na terra prometida. Os demais, irmãos, sem chance, né? Então foi um erro que cometeram no passado e acabaram não entrando para a terra prometida, né? O Salmo 95 também nos diz sobre ouvir a voz de Deus, né, em obediência. Deus é o nosso Deus e nós somos ovelhas do seu pasto, né? Se ouvirdes hoje a sua voz, né, recebereis a bênção do Senhor. Salmo 95, versículo 7, né? E fala também do não endurecimento do nosso coração. Nosso coração tem que estar quebrantado, contrito diante de Deus, né? Um coração cheio da graça do Senhor é um coração quebrantado, amolecido, um coração misericordioso, um coração que se compadece da miséria e procura fazer algo, né? Então nosso coração não pode estar embrutecido ou endurecido diante das circunstâncias, diante dos problemas que nós estamos enfrentando, né? Isso não pode afetar a nossa alma, não pode afetar o nosso pensamento. Os problemas dessa vida não podem entrar dentro do nosso coração. Não quer dizer, isso não quer dizer, irmãos, que nós não nos sensibilizemos com os problemas. Mas os problemas, por outro lado, ele não pode invadir o nosso ser e nos colocar em pânico. Então nós temos que ter essa consciência, né? Os problemas existem? É lógico que existem. Sofremos? Sim. Lógico que nós sofremos, né? Passamos por dificuldades? Sim, passamos por dificuldades. O sol que bate sobre o ímpio é o mesmo sol que bate sobre o justo. O sol que endurece o barro amolece a cera. Então a gente tem que ter a consciência. Nós muitas vezes somos colocados diante de uma situação complicada, difícil. Mas o sol,
ele nasce para todos. Só que o sol, ele endurece o barro e amolece a cera. Então, nos momentos de dificuldade, tem muitos irmãos que amolecem mais, que se dedicam mais a buscar ao Senhor, que se santificam mais. Agora, tem pessoas que no momento de dificuldade murmuram, reclamam mais, e vão endurecendo seu coração cada dia mais. E Deus não está nisso, né? Deus não está nesse negócio. Então nós temos que ter essa coerência, né? Salmo 81, né? Inicia conclamando, né? Estudando os dois salmos aqui, 95 e 81, ele inicia conclamando o povo para adoração e um cântico festivo, né? Então, quando nós falamos de adoração, irmãos, louvor a Deus é festa, é alegria, né? Havia as épocas das festas em Israel, em que o povo louvava a Deus, era um momento de festivo, era um momento em que o povo estava agradecendo a Deus pela colheita, estava agradecendo a Deus também pelas dificuldades. Então, louvor a Deus é uma forma de agradecimento a Deus, né? É um fato de você estar ali cantando, tocando, cantando e agradecendo a Deus. É um momento festivo, de alegria, né? De alegria, festa. E parece que a desobediência ela vai embrutecendo o homem, né? O homem, quando ele tende a entrar numa reta de desobediência, ele vai se embrutecendo a tal ponto que ele fica irreconhecível, né? Fica irreconhecível, não se torna mais sensível às coisas de Deus. Então o Salmo 81 ele fala também da obediência em relação àqueles que obedecem à voz de Deus, quer dizer, ele fala das promessas em relação àqueles que obedecem a Deus, né? Se o meu povo me tivesse ouvido, Israel, né? Nós não podemos incorrer nos erros de Israel no passado, né? Andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos. Olha só, irmãos, muitas vezes a falta de obediência a Deus interrompe determinadas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, né? O que acontece? Às vezes você está aí próximo a sair de uma situação complicada, mas às vezes a murmuração, né? A desobediência faz com que você fique mais dentro de um mar, de um lago de lodo, de problemas, dificuldades. Ao invés de sair daquele problema, quando a pessoa desobedece a Deus, vem o calor da provação, da dificuldade do problema, ele começa a murmurar, ele começa a se enraizar. O que acontece? Ao invés de uma solução breve para o problema dele, as coisas parecem que se agravam mais. Então ele fala o seguinte aqui na palavra, né? Deus falando, em breve abateria os seus inimigos se vocês andassem nos meus caminhos, e viraria a minha mão contra os seus adversários, né? Conclusão, né? Salmos não são apenas hinos de adoração, mas são hinos de advertência, são hinos de instruções, né? Para que nós não desprezemos a palavra de Deus, né? Não desprezemos a vida de oração, né? Então, os Salmos eles não estão aqui somente para agradecer a Deus, está para nos alertar, está para nos instruir, para nos soltar determinadas advertências, para que nós possamos viver uma vida de confiança e de obediência a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que continue pelejando. Os dias são difíceis, os dias são maus, mas nós vamos superar para a honra e glória do Senhor. Sabe superar? Por quê? Porque não é a nossa capacidade, é porque Deus ele tem o poder de mudar todo um quadro da nossa vida. E se Deus muda, irmãos, não há quem impeça. Amém? Deus está no controle da situação. Ore a Deus, busque ao Senhor, que Deus te dará a resposta que tanto você procura. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.